Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men 97, episódios 3 e 4. Nesse vídeo aqui, como eu fiz no vídeo sobre os dois primeiros episódios dessa série, vou trazer para vocês todas as referências que você pode encontrar nos quadrinhos, tudo que foi adaptado nesses dois episódios. E vou fazer isso também nos próximos episódios, sempre assim, de 2 em 2, que é o jeito que é possível hoje aqui com a agenda do canal. Nesse intervalo, vou trazer para vocês as revistas mensais dos Mutantes que eu consegui adquirir. Inclusive, queria agradecer o Murphy X-Men, inscrito aqui do canal, que mandou dinheiro para a gente poder comprar X-Men 68 e dizer que se você quiser contribuir com o canal também, você pode fazer um Pix através desse QR Code que eu deixo aqui do lado. A chave para a qual você é direcionado por aqui é a mesma chave, que é o primeiro item aqui da descrição. Está identificado direitinho. Você também pode contribuir com a gente adquirindo revistas dos Mutantes, cujos links estão aqui na descrição. Esses links são da Amazon e dão comissão ao canal Fator X quando você compra por aqui. E você pode clicar no botão Seja Membro, pagar uma pequena quantia por mês e assistir nossos vídeos de maneira antecipada. Todas essas maneiras me permitem aí comprar mais revistas e trazer mais vídeos aqui ao canal. Mas, se você não puder fazer isso nesse momento, não tem problema nenhum. Curte o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e, se puder, faz um comentário, manda para um amigo, isso ajuda demais também. Agora vamos lá para o vídeo de hoje. Vou começar falando do episódio 3, Fogo Encarnado. E o episódio número 3 trouxe o arco de Madeline Pryor, o clone de Jean Grey, a mãe de Cable, e tudo isso foi mostrado num único episódio. Esse episódio basicamente fez as revelações que você encontra aqui. Esse é o meu box, feito por HQ Encadernação Caseira, mas aqui dentro estão as 6 edições de encadernados de Inferno, mega crossover entre X-Men, X-Factor e Novos Mutantes, e que trouxe à luz quem era Madeline Pryor, a esposa de Ciclope na época, muito parecida com Jean Grey, cuja ligação entre as duas já tinha sido levantada em outros momentos da história dos Mutantes, momentos esses que você encontra na saga dos X-Men. Eu citei isso no nosso primeiro vídeo sobre X-Men 97, que é a saga dos X-Men que está sendo publicada pela Panini, é a fase que está sendo adaptada nessa temporada do desenho. Então tem coisas lá desde o primeiro número que você pode encontrar nesses episódios que já passaram até agora. Como eu expliquei lá também, como nas 5 temporadas originais, esse desenho às vezes adapta coisas que estão na ordem cronológica que você viu nos quadrinhos daquela fase que ele está adaptando, e às vezes ele adianta um pouquinho. Foi o caso nos episódios passados do relacionamento entre Magneto e Vampira, que foi ali insinuado, até um pouco mostrado pra gente que eles têm mesmo alguma coisa, e que é de uma fase bem futura dos X-Men, além do período em que a saga dos X-Men está agora. Esse é o caso de Inferno. Se você estiver acompanhando a saga dos X-Men, eu acabei de contar a luta dos mutantes contra o adversário, que eu vou falar na segunda parte aí do nosso episódio 4, que está nesse vídeo aqui também um pouco dessa história. Mas Inferno, que foi adaptado antes no episódio 3, ainda não chegou à saga dos X-Men. Eu mostrei aqui a coleção de encadernados que a Panini já lançou há algum tempo, mas a partir da edição que vem, saga dos X-Men número 22, já começa o prelúdio de Inferno, e aí mais 2 edições e a saga propriamente dita vai estar sendo publicada. E o que essa saga fez? Ela trouxe a revelação então de quem era Madeline Pryor como no desenho. E a gente descobriu exatamente o que descobriu agora, que ela era clone de Jean Grey, que ela era parte de um plano do Senhor Sinistro para obter justamente a criança, o filho de Ciclope Jean Grey, que ele planejava usar nos quadrinhos contra Apocalipse. Aqui ele achava que era o auge da evolução mutante, não que ele não possa usar a criança contra Apocalipse. E a única diferença é o quê? Nos quadrinhos, o Ciclope se casou com uma mulher chamada Madeline Pryor, enquanto aqui no desenho animado ele acreditava estar casado com Jean Grey. Inclusive, é uma das dúvidas que surge no final do desenho, mas eu vou falar disso adiante nesse vídeo mesmo. Bom, eu acabei de mostrar para vocês uma coleção em 6 edições, disse que na saga vai começar a sair, né, a saga dos X-Men, então essa foi uma história muito longa, envolveu 3 equipes, e todo mundo que assistiu esse episódio teve essa impressão de que foi meio corrido. Foi mesmo. Ia ter que ter uma temporada inteira para adaptar razoavelmente Inferno. Mas o que você precisava para entender? A origem do Cable, que já tinha sido insinuada na série original, nas suas 5 primeiras temporadas, está nesse episódio. A Madeline Pryor, ela fica aqui no final do episódio para aparecer em outros momentos da história dos X-Men. O cânone é mantido com adaptações, e eu gostei bastante disso. Teve uma referência a Inferno, porque mesmo sendo ilusões mentais provocadas por Madeline Pryor para lutar contra os X-Men, teve ali um mini inferno dentro da mansão, em que pese que as criaturas que surgiram eram demoníacas e que ela usou o nome de A Rainha dos Doentes, que é o nome que ela usa em Inferno, também teve um pouquinho de um momento que a gente já viu em A Saga dos X-Men, quando o Mestre Mental manipulou a Madeline Pryor, isso muito antes dos X-Men saberem que ela era um clone de Jean Grey. Bom,
Como eu disse, eu gostei de tudo. Concluiu ali a primeira metade do episódio com a Madeline Pryor e a Jean Grey comungando mentalmente, né? A Jean Grey foi para enfrentar a Madeline Pryor, mas terminou convencendo ela a mudar para o lado dos X-Men. Isso em nome do amor que ela tinha pelo filho. E em Inferno nós tivemos uma cena muito parecida, quando as duas entraram uma na mente da outra, quando viram as memórias que compartilhavam. No caso de Madeline Pryor, ela que tinha menos memórias que Jean Grey, se lembrava da sua vida a partir de um suposto acidente de avião que ela sofreu no Alasca, pouco antes de entrar na empresa de aviação dos avós de Scott Summers. Aqui não, aqui ela achava que era a Jean Grey original, então foi um pouco diferente. Já a Jean Grey que foi mantida prisioneira não tinha todas as memórias, estava ali com a sua mente entorpecida. Então as duas dividiram essas memórias e terminaram o episódio com as duas se lembrando de tudo até aquele momento. A partir daí, quando elas decidem então ir atrás do Senhor Sinistro, para ajudar os X-Men a libertar o Bebê Nathan, a gente vai começar a acompanhar a adaptação de um outro arco. Esse não dos X-Men, mas do X-Factor original, que é o arco da partida do Bebê Nathan para o futuro. Partida essa que vai gerar então o Cable, que a gente até conhece das temporadas passadas. Nos quadrinhos, o Bebê Nathan foi infectado por um vírus tecno-orgânico pelo próprio Apocalipse, que queria estragar os planos do Senhor Sinistro. Ele tinha percebido que aquela criança tinha sido engendrada, planejada por Sinistro, para ser usada contra ele. Então ele infectou a criança com um vírus tecno-orgânico. Aqui não, que a gente vê que foi o próprio Senhor Sinistro planejando aí a evolução, um upgrade da criança, mas ele avisou os X-Men, né? Avisou a Madeline Pryor e o Ciclope que tirar a criança naquele momento ia arruinar tudo. E realmente o vírus não tinha atingido seu ápice, isso na série animada. Provavelmente ele ia promover transformações no corpo do bebê Nathan, mas ali tirado antes da hora ele era apenas um vírus que o estava consumindo. E como no quadrinho original, após a infecção pelo vírus, a solução estava no futuro. Mas aqui na série animada foi Bishop, que desde o primeiro episódio está aparecendo com os X-Men, mas está dizendo que está deslocado no tempo. Nos quadrinhos, ele foi resgatado pela Ordem Ascani, e tem um vídeo aqui no canal que conta essa história. É um vídeo mais antigo, mas eu vou deixar nas telas finais para você poder conferir. Então vai lá e confere que você vai ver as ligações de cara se você não conhece essa história. Já citou outras vezes que estava esperando o Fera consertar sua máquina no tempo para ele poder voltar. E aí, convenientemente, no começo do episódio a gente sabia que a braçadeira temporal do Bishop estava consertada, mas que tinha ali um salto, que lembra bastante também o filme do Deadpool. No. Yes. Here we go. Bring it in. Come on. Pelvis to pelvis. Mas que lembra também a história original, onde a irmã Ascani disse, falou, vou levar o Cable, vou levar o bebê Nathan, mas só vou levá-lo, não tenho como trazê-lo de volta, então vocês nunca mais vão ver a criança. Então, desse ponto de vista, foi rápido o episódio, pegou aí 6 edições de Inferno, um arco do X-Factor, mas para mim condensou bem, tudo fez sentido, explicou as pontas soltas que já tinha na série das temporadas anteriores da série original, explicou a origem do Cable, que a gente já tinha indícios de que o Cable era filho do Ciclope e da Jean Grey vindo do futuro, e agora a gente sabe como isso aconteceu. Para terminar, resta a dúvida, quando Jean Grey foi substituída por um clone? Eu já vi gente achando que é no sequestro mais recente que ela sofreu pelo Senhor Sinistro, lá naquele episódio Acima do Bem e do Mal. Na verdade é uma história em 4 partes, se não me engano, uma das últimas temporadas da série original dos Mutantes, onde o Senhor Sinistro sequestrou só Jean Grey, logo depois do casamento dela com o Ciclope, e o Ciclope ficou se perguntando por que não levou ele. Tinha um motivo, eles estavam capturando apenas telepatas, mas esse poderia ser um segundo motivo. Só que antes disso, o casal já foi sequestrado. É por conta disso que seu primeiro casamento não foi consumado, eles tiveram que ter um segundo casamento. Lá a gente não vê os dois sendo separados, mas se a Jean Grey foi trocada naquele momento, fica mais parecido com os quadrinhos, porque daí o Ciclope, na verdade, teria se casado com a própria Madeline Pryor. Eu acho essa ideia bem interessante, levando em conta que mesmo com adaptações, eles respeitaram todo o canon. Para terminar, tem 2 coisas que eu não gostei no episódio, tá? Mas são detalhezinhos. Primeiro é quando o bebê foi ser enviado ao futuro, que o Ciclope tem uma postura que eu não imagino ele tendo. Ele diz que não tolera ver aquilo, que ele não vai fazer parte daquilo e deixa a sala sem se despedir de seu filho, que é exatamente o contrário do que ele fez no quadrinho. Mesmo sofrendo muito, ele, ao preferir a vida do filho, ele abre mão, ele sacrifica, ele deixa o filho ir. E aqui ele se furtou essa decisão, deixou nas mãos de Jean Grey. É claro, já estava meio que decidido, mas ele não quis nem testemunhar. E a segunda coisa é a despedida entre Jean Grey e Madeline Pryor, que não tinha esse nome até aquele momento. E tira esse nome assim da cartola na hora. Fala, pode me chamar de Madeline Pryor, né? Porque eram 2 Jean Greys naquele momento. As duas tinham até as mesmas memórias no final do episódio. E isso eu acho também que foi um pouco ali forçado. Mas tudo bem, já estava no fim, não tinha mais muito o que inventar. Mas podia a Jean Grey encontrar o clone alguns episódios para frente, levando uma vida normal.
precisava nem entrar muito fundo nisso. Ó, tô levando minha vida aqui como Madeline Pryor. Mas são 2 detalhezinhos, o episódio é muito bom. E agora, 2 episódios em um, Motendo e Morte em Vida, parte 1. Aqui o Motendo é um episódio cheio de referências, muito legal. Eu recorri a alguns amigos, ao inscrito Murphy X-Men, que eu agradeci aqui no começo do vídeo por ter dado a revista. Ao Dante também, que tem o canal Retro Pixel Play, que você encontra hoje no Instagram também, sobre games muito legais. E foram eles aí que me explicaram algumas das referências no game, porque aqui, a Jubileu, no seu aniversário de 18 anos, o Magneto é um diretor mais linha dura, então quem estava leu os Novos Mutantes na época, o Magneto era o diretor da escola, sabe que ele era assim mesmo, não deixou ela comemorar seu aniversário, mas a vampira, para amenizar, tinha dito que ia ter surpresas e tal, ela acreditou que aquele console estranho, muito parecido com o Nintendo, era um presente dos X-Men, mas era um Motendo do Mojo, a gente sabe disso, viu lá no episódio. Mas aí, o que era o cartucho daquele jogo? Já era um cartucho, né? The Rise of Jubilee, Ascensão de Jubileu, mais uma referência clara ali, The Rise of Apocalipse. Apesar que quando você entra no jogo, você vê o quê? Que o jogo ali é todo tirado daquela versão para arcade dos X-Men, uma versão muito parecida, tanto na formação dos personagens, quanto nos inimigos nas fases, com The Pride of the X-Men, a série dos X-Men, que deveria ter saído, não saiu, ficou só um piloto, mas que depois virou um game para você jogar aí nos fliperamas, os fliperamas tão adorados por Jubileu. Essa é a primeira referência, muito legal. Tem um bug no sistema, e esse bug é uma entidade, uma pessoa ajudando a Jubileu, a gente não sabe quem é, quer dizer, a gente não sabe quem é dentro do episódio, porque quem lê os quadrinhos dos X-Men já tinha reconhecido a Abscissa, uma personagem, uma versão futura de Jubileu, que foi apresentada aqui no Brasil em Wolverine 43 da Editora Abril, e que provavelmente vai sair, vai demorar um pouco, ainda não saiu nem o número 1, mas vai sair também em A Saga do Wolverine, que a Panini está começando a publicar, vai ser no mês que vem o número 1, né? Então vai chegando, em algum momento vai alcançar esse ponto da publicação, porque é uma das histórias da fase do Larry Hama. Ali a gente vê o Mojo tentando gravar o fim do universo, e ele tem uma assessora. E a exemplo de espiral, essa assessora, a Abscissa, é a Jubileu, mas a Jubileu muitos anos depois, transformada numa serva, numa escrava do Mojo, servindo ele, trabalhando ali com ele enquanto ele grava o fim do universo. Essa versão da Jubileu acaba deixando de existir nos quadrinhos. E por quê? Porque quando a Jubileu é levada pelo Mojo dessa vez e vê o que ela vai se tornar, ela não aceita o pacto com ele. Então, a existência da Abscissa é anulada nos quadrinhos, mas a referência foi bem legal. E só para constar, isso é uma coisa que já aconteceu nos quadrinhos com a Espiral também. A Espiral serviu o Mojo, lutava ao lado dele contra o Longshot e a Rita Hayward, a Rita Ricochet, como foi traduzida para o português. E na verdade ela é a própria Rita Ricochet, que tempos depois, derrotada pelo Mojo, ia ser escravizada, transformada em Espiral e enviada ao passado pelo próprio Mojo para ajudá-lo a capturar Rita Ricochet e derrotar o Longshot. Então, lá em Wolverine 43, quando o Mojo está com a Abscissa ao seu lado, tentando convencer Jubileu a se tornar a Abscissa, é uma repetição do que já aconteceu com a Espiral. Aqui, ela é um bug do sistema, ela é parte das cópias digitais que o Mojo criou, né, consciências digitalizadas, tanto da Jubileu quanto do Roberto da Costa, e ela é a única que sobreviveu, e que o Mojo usou para testar a versão beta do jogo. Então, também tivemos easter eggs dentro dos easter eggs, porque as fases do jogo, em que pese que repetiam a estética, 16 bits, lembravam muito ali a versão arcade, também passavam pelos momentos importantes de Jubileu no desenho original, nas 5 primeiras temporadas de X-Men Animated Series. Então, é um episódio curtinho, né? Porque tem outro episódio dentro desse episódio que é o Morte em Vida parte 1, mas cheio de coisas, referências dentro das referências. Para finalizar, Morte em Vida parte 1 é o episódio com a história mais complexa, mas mais simples, porque no geral ele é a adaptação de um arco da Tempestade, um arco muito longo, né? Que nos quadrinhos durou vários meses, acho que cerca de 3 anos com a Tempestade sem poderes. A gente já viu no final do episódio 3 que o Forge tinha procurado a Tempestade para tentar ajudá-la a restaurar seus poderes mutantes. Lá ele tinha se apresentado como um amigo de Charles Xavier, mas aqui a gente vai perceber que a motivação dele é outra, como também foi nos quadrinhos, em histórias que eu já citei no primeiro vídeo, né? Então a gente vê lá, a referência direta é Morte em Vida parte 1 mesmo, onde o Forge e a Tempestade vão se apaixonando, enquanto o Forge está conversando com ela sobre a nova situação, ela ter perdido os poderes, tem ali nas entrelinhas uma possibilidade, talvez, dela recuperar os poderes, mas é durante essa conversa que ela vai descobrir que foi o Forge que criou a máquina que tirou os poderes dela. Aqui é um pouco diferente,
Ele começou a desenvolver essa tecnologia, mas desistiu. Ela foi terminada pelo Dr. Adler, que a gente sabe que é a mística que trabalhava para o Apocalipse, e que nos episódios originais, né, na série original dos X-Men, lá na primeira temporada, a gente pôde conhecer que ela estava tentando curar os mutantes, mas na verdade ela estava criando cavaleiros para o Apocalipse. Ou ela, ou o Dr. Adler original, que ela substituiu, terminaram de transformar a tecnologia que o Forge começou a elaborar no neutralizador de poderes mutantes permanente que foi usado pelo Executor X na Tempestade nos primeiros episódios. Então, a gente vê aqui o link, as duas histórias em paralelo, tanto dos quadrinhos quanto do desenho. Então ele vai tentar elaborar um equipamento que possa trazer de volta os poderes da Tempestade. Nos quadrinhos ele também fez isso, mas ele levou muito tempo. Inclusive, esse é o ponto que está a saga dos X-Men agora, o número 21, que é o vídeo mais recente do canal, nesse momento, enquanto eu estou gravando o vídeo aqui para vocês. Depois vai ser esse que você está vendo agora. E ali, nos quadrinhos, a cura da Tempestade, o fato dela recuperar seus poderes, veio junto com a libertação do adversário. Aqui não vai ser diferente. Apesar de parecer que a Tempestade não conseguiu recuperar seus poderes, a gente vê que tinha uma coruja espreitando eles desde o começo, viu, gente? Na primeira cena que eles estão ali conversando durante o jantar, a coruja está dentro da casa. Quando eles cavalgam, tem uma montanha em forma de coruja, depois uma coruja voa também. E essa coruja vai se mostrar o próprio adversário. E que interessante, né? Um pouco antes dele surgir, se revelar ali mesmo, a Tempestade cai do teto. Ela sai cavalgando depois da revelação de que o Forge era quem tinha sido responsável pela máquina que tirou os poderes mutantes dela. Foi em direção ao penhasco, mas quando ela caiu do penhasco, ela surgiu dentro da casa. Para mim, isso é um indício de que a máquina do Forge, igual aos quadrinhos, funcionou. Ela recuperou seus poderes, mas o adversário está atrapalhando ela de alguma maneira, está usando essa energia de alguma maneira para vir para o nosso plano. E eu acho que Morte em Vida Parte 2 vai ser uma adaptação do arco que está saindo agora em A Saga dos X-Men, que é a Queda dos Mutantes. Então eu aconselho você a ver os nossos vídeos sobre a Saga dos X-Men aqui para ficar a par de tudo. Mas até agora, o que adaptou nesse episódio foi essencialmente Morte em Vida Parte 1 e a libertação do adversário, que é o começo de A Queda dos Mutantes, que você pode ver já em A Saga dos X-Men número 21, mas que tem indícios nos números passados. Continuo recomendando para você. Pega a nossa playlist completa de A Saga dos X-Men, vê os resumos completos, se você não quer ver o review, se não está interessado em comprar as revistas. Você vai ver muito do que você está vendo nessa temporada, como foi publicado nos quadrinhos originalmente, lá os planos do Chris Claremont. Mas, sobre os episódios que já saíram, é isso. Espero que você tenha gostado da nossa análise, espero que você volte para os próximos vídeos. E, se você gostou, não se esqueça, curta o vídeo. Não é inscrito? Se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações. Por quê? Com as notificações ativas você vai ver quando sair as nossas análises dos próximos vídeos e também as análises das revistas em quadrinhos, que vão trazer momentos importantes que você pode inclusive estar vendo agora no desenho animado. Eu espero você de volta para todos esses vídeos. Então até lá e um grande abraço.